eu sou cristiano. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Pai do Senhor, glória a Deus pela tua vida, Deus te abençoe, amém? Estamos juntos mais uma vez, Petiscópio, Senhor. Você também, mano, você é uma bênção na minha vida. O Bento quase todo dia aqui, por todo dia nos vendo, na nossa programação, na Rádio Nova Aliança, amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Continue firme, porque Deus está no controle, amém, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Eu peguei o teu nome, amigo. Olha de novo aí, meu irmão. Eu peguei, abraço lá. Enquanto ele estava sofrendo, amém, glória a Deus. Ele suplicou ao Pai assim: porque me abandonaste é muita dor, por isso ele passou. A paz do Senhor, meu amado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que está no Periscópio, através da Rádio Nova Aliança, eu mando um abraço para você, amado. Você que estava pedindo aqui, eu não vi meio do teu nome, mas eu só vi no finalzinho. Mas um abraço para você, que Deus esteja contigo, assim como está conosco. Amém, amado? Deus é maravilhoso, meu amado. E vamos orar. Nós estamos na Rádio Nova Aliança, em 95.5, e através do Periscópio, através do Facebook, e, amado, também tem o WhatsApp, que você pode entrar em contato, mas vamos fazer uma oração nossa de princípio, para mim não esquecer, amém, amado? Depois eu começo a falar e vai ser uma bênção. Glória a Deus. Amado Deus, glorioso, poderoso, maravilhoso Deus, Senhor, Rei da Glória. Eu nesse momento, Pai, estou aqui, Senhor, aos teus pés, Pai. É o lugar onde eu pretendo ficar, Senhor, sempre aos teus pés. Dependendo de Ti, Senhor, para qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida. Tudo que eu quero, Senhor, é ser um eterno dependente de Ti, Pai. Nunca, Senhor, pensar que eu posso alguma coisa, que sem Ti eu nada posso, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me prostro, Senhor, na Tua presença, perante os Teus pés, Senhor. Assim como eu sempre falo, igual o meu cachorrinho, Senhor, está sempre nos meus pés, Pai. Assim eu quero estar nos Teus pés, Senhor, da Tua dependência, Pai. Esperando, Senhor, não migalhas, Pai, porque Tu não dá migalhas a ninguém. Tu nos dá, Senhor, alimento forte, Pai. E eu preciso de Ti, preciso estar contigo, Senhor. Preciso sempre ouvir a Tua voz no meu coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço, Pai, por Tu ter me colocado aqui, Senhor.
nessa rádio Nova Aliança maravilhosa, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu só tenho que te agradecer, Senhor. Eu não tenho que reclamar de nada, Pai. Nós não podemos reclamar de coisíssima nenhuma. Deus é Deus. E nós somos seu servo. Bom é estarmos na dependência dEle. Porque Ele é soberano. E nós precisamos estar sempre precisando de que Ele faça algo na nossa vida. Às vezes nós queremos que Ele faça imediatamente, mas Deus não é imediatista. Deus faz as coisas de acordo com o querer dEle. Como eu disse, Ele é soberano. E eu agradeço ao Senhor por ter me chamado, me colocado aqui. Agradeço porque eu não merecia tal coisa. Eu não mereço uma salvação, mas Ele está me salvando todos os dias, todas as horas. Eu não mereço esse livramento, mas Ele me livra. Ele nos livra. Nós não merecemos, mas Ele está sempre preocupado conosco. Apesar de que muitas das vezes nós fazemos o que nós queremos, não o que Ele quer. Mas Ele sabe como é nossa estrutura, sabe que somos falhos e sabe que somos dependentes dos favores dEle. É por isso que Ele diz sempre que a graça dEle é o que nos basta. E as demais coisas Ele faz por nós. Mesmo nós não percebendo, mas Ele sempre nos livra de muitas coisas que acontecem na rua. Que iria acontecer, mas Ele nos livra. Nós não tomamos nem conhecimento. Meu amado, de repente Ele segura a ponte Rio Niterói para ela não cair porque você está passando por cima dela. Você não tem noção, nós não temos noção do que Deus faz para nos livrar dos males das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor Jesus por estar me segurando pela mão, agradeço ao Espírito Santo por estar me ensinando e trazendo a palavra de Deus para o meu coração, para me poder falar para todos. Amém? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, mas vamos começar com a nossa programação Aliançada em Cristo. Aliançada em Cristo. Aleluia, glória a Deus, amado. Deus te abençoe. Glória a Deus. Programa Ainda Há Esperança. Um abraço para você do programa Ainda Há Esperança. Glória a Deus pela tua vida. Estamos juntos. Programa Ainda Há Esperança. Amém. Estamos juntos aí, meu amado. Amado, hoje... Amém. Amém. Abraço, pastor. Abraço, pastor. Glória a Deus. Ainda há esperança. Eu vim aqui agora. Um abraço para você, irmão, pastor. Nós vamos falar hoje eu vou dizer aqui, em 2 Reis, amado. Me veio no meu coração de eu falar algo no livro de 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 27. No versículo 27. Mas eu costumo dizer, e vou sempre falar isso. Vou sempre falar, de vez em quando eu vou mencionar. Quando eu falo num versículo, eu falo exatamente num versículo. Mas por quê? Muito simples. Se eu for conforme os teólogos acham que deve ser, porque eu já escutei várias pessoas falarem, se você se basear num versículo, você está errado. Caramba, se Deus me deu esse versículo para me falar, eu vou falar em que, meu amado? Onde é que eu estou errado? Posso estar errado para o homem, para o teólogo, não para Deus. Porque é isso que Deus quer que eu faça. Ele quer que eu fale. Se Ele quer que eu fale, me dá um versículo, meu amado, eu não tenho que fazer outra coisa, a não ser falar sobre aquele versículo que Ele me deu. Que Ele vai me dar as revelações do que alguém precisa em cima desse versículo 27 do capítulo 25.
Porque se eu chegar e for ler outro, posso até depois ler outro, mas eu tenho que começar por esse aqui. Capítulo 25 de 2 Reis, versículo 27. É esse que eu vou ler, amém? Mas independente de qualquer coisa, vamos primeiramente ler a nossa mensagem. Hoje é dia 7, e fala sobre vários aspectos do caráter de Deus. Amém? Vários aspectos. Essa é a mensagem da nossa irmãzinha hoje. Vários aspectos da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia 7 mesmo. Dia 7. Então vamos lá. São 15 horas e 16 minutos. Vamos nessa. Amém? Diz aqui, vários aspectos do caráter de Deus. É a mensagem do nosso livrinho hoje, amém? Livrinho Bom Dia, glória a Deus. Está no livro, no Evangelho do João, capítulo 16. Eu vou marcar aqui e vou ler João 16, que é da mensagem da nossa querida irmã que escreveu esse livro. Do verso 17 ao 24, 17 ao 24, que diz assim: Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me verás, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Os discípulos não entenderam nada, né, amado? É isso que acontece na nossa vida. Amém? Dizia, pois, que vem a ser um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe: Indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me verás, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirde alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tende pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A promessa de Jesus também, antes dele morrer, ele falou isso para os seus discípulos. Mas vamos lá, vamos à mensagem. Agora, vocês não pedirão nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus diz, amados, que nós temos que pedir a Ele. Bem, João 16, 24. Você tem dificuldade para lembrar nomes? Eu tenho, realmente eu tenho mesmo. Consigo lembrar fisionomia e nomes separadamente, mas nem sempre sou capaz de juntá-los de forma correta. Às vezes essa dificuldade me deixa em apuro. Em relação a Deus, porém, a situação é diferente. Ele tem apenas uma fisionomia, mas muitos nomes. Quando não conhecemos seus nomes, temos mais dificuldade para entender os aspectos do seu caráter. Pode acontecer de esquecermos um desses aspectos justamente no momento em que mais precisamos nos lembrar do seu poder. Podemos pensar em Deus como, por exemplo, como nosso Consolador, mas esquecer que Ele é nosso libertador. Podemos pensar nele como nosso protetor, mas esquecemos que Ele é o Deus que nos cura. Alguns só pensam nele como seu Salvador, mas Ele deseja ser mais do que isso para nós. Deus quer que
recorramos a Ele em todas as situações e se alegra quando o louvamos e o adoramos por sua grandeza e bondade para conosco. Só nos tornamos verdadeiros adoradores de Deus, capazes de louvá-lo pela beleza de sua santidade, quando o conhecemos profundamente. É importante conhecermos os diferentes aspectos do caráter de Deus, pois o modo como vemos afeta o modo como vivemos. Se desejamos vida plena e abundante, precisamos nos lembrar em todo tempo do Deus de toda a graça que nos ama a ponto de sacrificar-se por nós. Amém? E ela ainda faz uma oração: Senhor, louvo o teu nome nesse dia porque és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Perdoa-me por deixar de te louvar e adorar como mereces. E deseja ensinar-me a adorar-te de todo o coração e aumenta em mim o desejo de conhecer-te mais a cada dia. Meu amado, esse é a mensagem da nossa irmã que eu leio todo dia, amém? E hoje ela trouxe esta palavra. E glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então, amados, o que eu tenho para lhe dizer hoje, agora, é que a palavra que eu tenho para falar está no livro de 2 Reis, capítulo 25, o verso 27. Amém? Estou com dificuldade aqui, ó. Está acontecendo algo que eu não estou entendendo. Acho que barrou alguma coisa aqui. Glória a Deus. Pela cruz veio morrer, tanto ele estava sofrendo. Chorando, ele suplicou ao Pai assim: porque me abandonaste é muita... Bom, vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para nós nesse princípio, amém, amado? Glória a Deus. Diz assim o capítulo 25 de 2 Reis, no verso 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, viu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Amém, amados? Isso é os últimos versículos de 2 Reis. Amém? E quem fez isso, amados, com o rei Joaquim, foi o Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor, ele tinha prendido Joaquim, porque o Joaquim não estava fazendo o que ele tinha mandado. Então, ele foi e levou o Joaquim preso. Então, no 37º ano do cativeiro, há 37 anos, o povo de Deus passou 70 anos preso, não é isso, meu amado? 70 anos. Mas no 37º ano, já mais da metade, esse rapaz já estava velho já. Porque
Quando ele começou, ele tinha 25 anos. Depois, com mais 37 anos, aí você veja bem, já estava bem velho quando ele foi tirado do calabouço, entendeu? E o Evil-Merodach, que era o rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou benignamente com ele, tratou ele como um rei, porque até aí ele era um prisioneiro. E ele é tratado como um rei, nesse momento. Então, amado, nós também vivemos a nossa vida no mundo, preso ao mundo. Nós vivemos preso ao mundo. Então, o que acontece conosco? Quando nós estamos lá, Jesus nos liberta. Jesus, com o sacrifício dele, nos liberta. Aqui, esse rei que não conhecia Joaquim, a história dele, ele libertou o Joaquim do cativeiro, que ele estava lá há 37 anos que ele estava preso. Porque foi um dos que foi preso quando o povo foi levado para a Babilônia, que não morreu. É claro, né? Ele estava ali preso, não morreu. Foi preso. Porque teve a maioria, o Nabucodonosor mandou matar. E Nabucodonosor era assim. Era um camarada, um rei que sabia muito bem o que fazia. Então ele mandava matar. E você sabia, mas que quem levantou esse rei foi o Senhor? Deus levantou o Nabucodonosor, deu tudo para ele, aquele poder que ele tinha todo, para ele levar o povo dele no cativeiro. Só por isso que o povo não se consertava com Deus. O povo tudo fazia para estar fora da presença de Deus. Se você presta atenção, amado, veja como é que era o povo de Deus. O Senhor queria ser o rei de Israel. Deus queria ser o rei de Israel. Mas desde o princípio houve uma certa resistência. Certa não, uma grande resistência. Porque se você vê no livro de Juízes, você vê no livro de Juízes, meu amado, que quando Josué morreu, foi uma bagunça. Se tornou o povo de Israel. Eles viraram uns bagunceiros mesmo. Porque se você prestar atenção, o Senhor diz aqui, ó, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Porque eles queriam alguém que levasse ele. E Deus disse, quem iria? Disse, pois, respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Então Judá era quem foi, a tribo de Judá, quer dizer, quem era o que mandava. Josué tinha morrido, então alguém tinha que mandar. Mas se você prestar atenção, amado, daqui para frente, de lá para cá, as coisas começaram a ficar bagunçadas. O livro de Juízes mostra vários juízes em pouco tempo. E quando esse juiz morre, daqui a pouco o povo está adorando imagem, não está conforme Deus gostaria que fosse. Mas assim mesmo, ainda durou uns 400 anos ou mais o reinado do Senhor sobre Israel. Entendeu? Mais de 400 anos que durou. Se você olhar e fazer a conta, você vai ver. Vários anos passaram, vários juízes foram levantados, o Otoniel,
e teve mais outras pessoas que foram, inclusive aqui tem até uma parte que mostra como foi o livro de os reis, aliás, os juízes que dominaram em Israel naquele período. Então, amado, tem aqui, ó, Otoniel os livrou, o Israel serve a Cursã-Risataim 8 anos. Aí depois veio o Otoniel e livrou, ficou 40 anos o povo na boa. Aí depois Israel novamente se prostitui. Aí vem Moabe e senta o cacete nele. Domina sobre. Aí vem Eude, livra o povo, mais 80 anos. E daí, amado, se você prestar atenção, veja quanto tempo se passa. E muitos homens lutaram, e todo mundo, mas ninguém tomava uma posição para continuar servindo ao Senhor. E esse era o desejo de Deus. Entendeu? Esse é o desejo de Deus. Deus queria ele ser o rei do povo. Mas, amado, veja bem, o que acontece? E o povo vivia naquela coisa. Quando estava o juiz que defendeu, derrubou aquele que tinha conquistado, diz aqui, ó, o Otoniel conquistou Derbe, e daí ele começou a ser o juiz de Israel. Isso logo no princípio. Aí foi depois outro. Então, amado, o que Deus queria era ser o rei de Israel, ser o soberano. Ele é soberano, mas ele queria que Israel não tivesse um rei. Ele queria que Israel levasse ele como o rei de Israel. Amém? Ele levantava o juiz e o juiz fazia o que tinha que fazer. Qual foi o último juiz de Israel? Você sabe qual foi? Samuel? Não. O último foi os filhos de Samuel. Samuel ainda mandava, mas estava muito velho, então os filhos dele tomavam conta. Foi nesse período que ele levantou os filhos dele, e os filhos dele não deram conta do recado, começaram a fazer coisas erradas. Aí o povo pediu um rei. O povo queria um rei para dominar sobre ele, porque os outros, todo mundo tinha rei, menos Israel. Israel não tinha um rei, Israel tinha um Deus que tomava conta do povo. O que é que acontece, amado? Esse povo, que tinha um Deus como soberano dele, não quis isso assim. Ele queria ver o rei. E ninguém pode ver Deus, né, amado? Ninguém pode ver a face de Deus. Então ele queria alguém que chegasse e conversasse diretamente, não um juiz. Aí o que o Samuel fez? Tirou os filhos, pegou de volta aquilo que era dele e foi e instituiu o rei, o reinado de Saul. Saul, Deus escolheu Saul, claro, que Saul era um cara trabalhador, um cara que trabalhava, batalhava, está entendendo? E resultado, e essa batalha toda dele, e era um camarada bonitão, mas espera aí, para ser rei tem que ser um cara bonito mesmo, né? Não pode ser qualquer um, mas vai ser escolhido. Então, como Deus, o Davi ainda devia estar muito novinho e não podia reinar, o que ele fez? Levantou, aliás, o Davi não tinha nem nascido ainda, nesse caso. Então, o que ele faz? Levanta Saul. Se o povo tivesse esperado um pouco, o primeiro rei de Israel teria sido Davi. Porque Davi ia nascer. Com certeza absoluta que ele ia nascer. Mas o povo não esperava. Quiseram um rei. Aquele negócio. Deus conhece todas as coisas, né? Mas Ele não se mete na nossa vida. Não. Porque
pregadores que porque Deus vai fazer isso com você, Deus vai pesar a mão. Meu amado, Deus me perdoe. Agora, se ele pesar a mão dele em cima de alguém, esse alguém vai desaparecer. Porque não existe. Cesse, tudo bem? Glória a Deus pela tua vida, meu amado. Deus te abençoe. Não existe esse negócio de Deus falar. Amados, eu acredito que se vê na mente de Deus que Ele vai sumir comigo, amado, eu vou desaparecer. Não precisa ninguém fazer nada. Mas Deus vai botar a mão em cima de alguém. Você lembra do Davi? Davi quando errou, quando ele olhou que viu o anjo já tinha matado em poucos segundos 175 mil pessoas. Um só, meu amado. Veja bem. Um só tinha matado esse monte de gente. Não foi em dias, não. Foi no momento. A praga que aconteceu. Quando Davi fez aquele censo, né? Você está entendendo? Então, amado, Deus, Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer que você viva sempre dependendo dEle, independente de qualquer coisa. Ele quer que nós sejamos dependentes. Porque, amado, ser dependente não é você chegar e querer uma coisa, pedir a Deus. Vou pedir a Deus, Ele vai me dar. Eu quero um carro novo. Vou pedir a Deus que Deus vai me dar um carro novo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, amado. Você ser dependente não é você querer e Deus te dá, não. É você aceitar o que Deus te dá, conforme Ele acha que deve ser. Porque eu sempre digo que presente não se escolhe. Eu tenho 3 filhas. Então, quando elas eram belezinha, novinha ainda, vou ter um aniversário de fulano, tá? O que o senhor vai me dar no meu aniversário? O que o senhor vai me dar no final de ano? Eu falei, vem cá, eu falava para ela, vem cá, o que você está querendo? Eu queria isso e aquilo outro, então, mas isso aí eu vou te dar, mas isso não é presente. Mas eu vou... Não, negativo, não é presente. Você está pedindo, eu estou te dando, não é presente. Estou atendendo um pedido seu. Presente é o que eu lhe dou, sem você esperar aquilo. Amém? E o presente que nós ganhamos, às vezes nós não gostamos. Mas é um presente que a pessoa está dando. Se é um presente que você está ganhando, você tem que aceitá-lo, na boa. Mesmo que você não goste daquilo, mas você tem que aceitar. É a mesma coisa, a pessoa me dá, amado, sem brincadeira, um prato assim, bem preparado de pato. Amado, eu não consigo comer a carne do pato. Não consigo. Simplesmente não desce na garganta, sai tudo para fora. Na hora, não é depois, não, na hora que eu estou mastigando. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aceitar, meu amado. Vou tentar comer? Claro que eu vou tentar comer para mostrar que eu não consigo. Amém? Eu vou aceitar? Claro que eu vou aceitar. A pessoa me deu com carinho, achando que eu fosse, que eu gostasse, eu não gostasse. Mas não importa, a pessoa está me dando. Isso que é um presente. Agora se eu chegar, não, cara, você vai me dar, eu vou fazer aniversário, então prepara assim, um frango, aquele frango bem sequinho, bonitinho, entendeu? Com aquele peito bem preparado, aquele tempero gostoso, para me cortar assim. Amado, aí que eu gosto, veja bem. Mas esse é o que eu quero. Isso não é presente. A pessoa que está fazendo o que eu quero fazer, assim como Deus faz com você. Mas só que às vezes Ele quer te dar um presente que você não esperava. Você quer um carrão, Ele te dá um carrinho. Carrinho de mão para você trabalhar. Ele me deu uma marreta e uma talhadeira. Ele disse para mim, trabalho. E agora?
Amado, quando Deus me deu, vou contar isso para você mais uma vez, olha só. Quando Deus me deu essa marreta, me deu 2 quilos e essa talhadeira de aço inoxidável, está guardada em casa. Ele disse para mim, trabalhe. Eu falei, caramba, Deus quer que eu trabalhe na obra. E realmente na obra. Ele viu a ferramenta certa. Ele me colocou aqui. Ar-condicionado, veja só, é um presente, né? Esse eu gostei. Ar-condicionado, né? O diretor ali, cuidando dos pormenores. Eu só tenho que sentar aqui e falar. Falar o que ele quer. Agora eu tenho que falar o que ele quer que eu fale. Muitas das vezes eu fico pensando assim, caramba, será que vai acontecer algo com o que eu estou falando? Mas eu tenho que falar, meu amado. A ordem vem dele. Ele quer que eu faça isso. Hoje eu tive um sonho, amado. Tive um sonho hoje, que quando eu acordei fiquei olhando, pensando naquele sonho. Eu tenho que ir a fazer. Está entendendo? Eu tenho que ir fazer. Eu tenho que ir sozinho. Eu sozinho mesmo. Eu acho que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. Existem muitos iguais a mim, aí, sem poder falar nada. Porque toda vez que você fala alguma coisa, vem alguém e te rebate. Amém? Porque você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você... Amado, eu faço o que Deus quer que eu faça. Se Ele quer que eu sente aqui e fale das coisas dele, eu sento aqui e falo. Doa a quem doer. Vai me pegar lá fora? Glória a Deus que tu vai me pegar lá fora. Entendeu? A minha cara de preocupado. Minha cara de preocupado porque alguém vai me pegar lá fora. Vem e pega aqui dentro mesmo. Está entendendo? É assim que tem que ser. Porque, amado, eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. Não tenho. Eu falo para você e falo para qualquer um. Respeito. Respeito todo mundo. Eu respeito todo mundo. Agora, medo é uma coisa que eu não trago na minha bagagem, não. Já no mundão eu não tinha medo. Respeitava conforme eu respeito, mais ainda hoje. Porque eu sei que a autoridade, toda autoridade, é Deus quem coloca ali. O que ela está fazendo, não quero saber. O presidente fez isso, o fulano fez aquilo, mas eu não quero saber. Eu só sei que a autoridade é dada por Deus, assim diz a Bíblia, portanto eu tenho que respeitá-lo, acabou. Mas o cara é chefe disso, não sei o quê. Cara, eu não quero saber o que ele é. Eu sei que ele é um líder, não um chefe, então Deus que deu aquilo para ele, portanto eu tenho que respeitá-lo como tal. Tá, amém? Nós temos que respeitar, tem que haver o respeito. Agora, medo é outra coisa. Medo é outra coisa. É diferente. Tem essa de eu calar minha boca? Eu não vou calar, não. Uma certa vez a minha filha que falou para mim, eu já falei isso aí, né? Pai, não sei o quê. Eu falei, filha, acontece o seguinte. Deus nos escolhe para fazer a obra dele. Agora, eu não tenho culpa que ninguém faz conforme ele quer que seja feito. Ou poucos fazem. Ninguém não. Me perdoe. Mas poucos fazem conforme ele quer. Poucos fazem a obra à maneira dele. Que ele acha que deve fazer. E a obra de Deus, amado, é tão simples. O que Deus quer que você faça? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Não tenha vergonha de chegar na rua. Porque o Senhor Jesus diz, se você tiver vergonha de falar dele, ele vai também, não vai falar de você perante o Pai. Naquele momento que chega, como eu já falei aqui, que chega lá naquele momento do julgamento, aí você vai chegando lá, ele não vai te tirar. Por quê? Porque tu tivesse vergonha de falar dele. Tivesse medo de falar dele. Então, mas não tem que ter medo. Porque a Bíblia diz, você só tem que respeitar. Você fala mal do pastor? Eu não estou falando do seu não, eu estou falando do modo geral do pastor. Você está errado em falar mal. Você falar que o pastor fez isso ou aquilo é outra coisa. Porque ele fez, ele estava lá fazendo. Se ele está falando, então ele está fazendo. Ele está falando.
Agora, se você botar algo em cima, aí você já está errado. Porque você está acrescentando algo, está se tornando boato. Mas se você falar o que ele, relatar o que ele... É a mesma coisa, Deus coloca no meu coração. Aí eu falo. Se eu acrescentar algo a mais, aí não, eu estou errado. Aí sim, aí é que eu tenho medo. Nesse ponto eu tenho medo, mas é da parte de Deus, não é do homem. O homem, mas eu não estou nem aí. Estou não. Vou embora. Amém? Então é assim que a coisa tem que ser. Porque Deus, Ele vai te capacitar para tu fazer exatamente o que Ele quer. Então, aqui como eu li aqui, quando o rei Joaquim é libertado, depois de vários anos, ele estava preso, e ele foi libertado por outro rei. Mas ele ganhou regalias. Você vê, ó, o rei falou com ele benignamente, deu lugar de honra, deu lugar de honra. De todos os reis que estavam em Babilônia. Quer dizer, ele ganhou um lugar de destaque. Estava lá na masmorra, né? Saiu da masmorra para sentar com o rei. Igual aquele que Davi fez, neto do Saul. Amém? Veja bem. Mudou as vestes. E Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E Deus o rei ainda deu uma substância vitalícia a ele, quer dizer, enquanto ele vivesse, ele ia ter aquele ganho. Enquanto ele vivesse, que foi pouco tempo que ele deve ter vivido, porque já estava velho, está entendendo? E ele ganhou digamos assim, um salário. O rei disse, ele vai ganhar isso até ele morrer. E ele ganhou, quer dizer, o rei honrou a ele. Assim como Deus honra você. Se você caminhar correto com Deus, Deus tudo vai fazer para colocar você lá no alto. Mas tem que haver uma entrega. A palavra de Deus diz que Ele nos tira do monturo, nos tira. Eu não estou me colocando fora disso não, mas eu também poderia estar em outro lugar, independente de onde eu estava. Poderia estar. Então o que Ele tem para mim é isso que eu estou fazendo. Uma das coisas, né? Acredito que ainda tem mais coisas para me fazer. Ainda tem mais coisas para me fazer. Porque eu não vou parar. Eu não pretendo parar. Vontade eu tenho de parar. Mas eu tenho que continuar. Quando eu acabar essa parte aqui, que um dia vai acabar, que não vai viver eternamente, né? Não vou. Mas, acabando isso aqui, amado, Deus já tem outra coisa reservada para mim fazer. De repente, no mesmo estilo ou diferente. Que esse ano, Deus está me dando algo que eu nunca pensei em fazer. Já falei, torna a falar. Nunca pensei em fazer o que eu estou fazendo. Jamais pensei em estar sentado num lugar, numa sala com ar-condicionado, falando basicamente para o mundo todo. Nunca pensei isso. Eu achava que isso para mim seria impossível. Impossível acontecer. Mas está acontecendo. Pessoa no Japão está me vendo agora. Porque teve um desses meus programas que o rapaz do Japão mandou uma boa noite para mim. E eu olhei e ele disse que queria oração pelo tio dele. No Japão, mas vezes só do outro lado do planeta. É importante isso. O periscópio é bom. Caleb, tudo bem, Caleb? Ed Conceição, meu sobrinho. Olha só, do outro lado do mundo, eles estão me vendo agora ao vivo. Nos Estados Unidos, estão me vendo ao vivo lá.
No mundo todo, amado. Então, eu estou sendo um cara importante, coisa que eu não pensei. Assim Deus quer fazer com você também. Agora, temos que ter uma posição perante Ele. Uma certa feita, o Senhor disse para mim: você não tem noção do que eu vou fazer com a sua perseverança. Seja perseverante. Continue firme. Aconteça o que acontecer, amado. Continue firme no Senhor. Ali, ó, ralando, trabalhando, às vezes passando por coisas que você não gostaria de passar, mas passe a si mesmo. Fique firme. Eu me lembro de uma certa feita. Cláudio, tudo bem, Cláudio? Cláudio 64, glória a Deus. José Carlos, Cláudio 64. Tudo bem, José Carlos? Deus te abençoe, amado. Uma certa feita, eu fui acusado de um troço que eu tinha feito de uma certa maneira, mas entenderam de uma maneira totalmente errada. Então gerou uma confusão nisso aí. Uma conversa que eu tive com a minha líder. E essa conversa alguém ouviu e achou que eu estivesse fazendo algo errado com ela. E eu fui parar na presença do pastor. Dá vontade de rir, mas porque é coisas que aconteceu e que eu recordo para dar testemunho, para você aprender que nem sempre as coisas caminham conforme nós queremos. Eu estava muito bem ali naquele momento, né? Foi em 2000 isso. Aí terminou a oração da sexta-feira e eu falei: pastor, eu vou embora. Ele falou: não, espera um pouquinho. Aí eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando, ele conversando aqui, conversando ali, aí conversou com o zelador, conversou mais com a minha líder. Aí vamos descer, vamos, entrou no gabinete. Quando eu entrei no gabinete, meu amado, estava lá os três. Eu sentei. O pastor era mais novo do que eu, só que era militar. Aí tudo bem, sentei lá. Aí ele começou a falar no que eu falei, né? No que eu estava falando com a líder, que estava lá do lado. Tinha um atrás de mim, um desse lado e um pastor de frente. Aí eu quis falar alguma coisa. Para que eu quis falar algo? Olha, o pastor deu um berro, mas um grito assim, comigo, que eu olhei para a cara dele, deu vontade de eu... deu mesmo. Deu vontade de eu dar uma de machão, né? Aí o Espírito Santo disse: fique quieto. Assim mesmo. Falou para mim no meu coração: fique quieto. Aí eu fiquei na minha, né? Só observando o rosto do pastor, olhando direto no rosto dele, e ele falando, começou a falar, e falou, olha, ele falou uma meia hora. E eu só calado, né? Falei mais nada, para quê? Para ganhar outro verbo? Eu sou besta, não. Aí fiquei, né? Quando ele terminou, ele disse: agora você pode falar. O que eu ia falar, o que eu falei não era nada daquilo que eu ia falar, que eu pensava em falar, né? Eu me levantei, eu olhei para a cara do pastor e disse: pastor, eu tenho certeza, olha bem, eu tenho certeza absoluta que Deus está nesse negócio. O Senhor está me ensinando que amanhã vai acontecer algo comigo e eu vou ter que aprender. Portanto, pastor, se Deus está me ensinando a entender as coisas da nossa vida, portanto, glórias a Deus. Assim mesmo que eu falei. O rapaz que estava do meu lado sussurrou. Eu ouvi ele sussurrar. Se isso vier do coração, é muito bonito. Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim naquele momento? Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Assim mesmo. Eu até olhei para ver se tinha mais alguém, mas não tinha. O Espírito Santo falou para mim: perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. E eu me sentei, e o pastor já tinha dito a minha condenação, já tinha batido o martelo, então eu não tinha que falar mais do que? Ia me defender? Eu não, amado. E a partir daquele dia, eu passei a não entrar mais na igreja. Eu gostava de estar durante o dia na igreja, ajudando lá em algumas coisas. Eu passava em frente da igreja, eu chorava para entrar, mas não entrava porque não tinha ordem de entrar. Eu tinha que
só entrava na igreja no dia, na hora do culto. Na hora do culto, eu não podia fazer, na escola bíblica dominical, eu tinha que ir para aquelas pessoas que estão começando. E olha, eu estava fazendo seminário, olha só, estava fazendo seminário. Mas eu ia para lá, mano. Eu perdi tudo que tinha, que eu tinha ganho, tinha adquirido na igreja, acabou. Foi em 2000. Eu tinha feito 1 ano de convertido, estava fazendo seminário. Veja bem, no final do ano, no último dia do ano, 3 meses depois, e eu nessa pegada, deixei o barco correr. Eu fazia o quê? Ia forçar a barra? Eu não. Ficava na minha. Quando o pastor ligou para mim, eu trabalhava lá no serviço, o pastor ligou para mim. Veja bem como Deus faz. Aí, Geraldo, irmão Geraldo, dá para você vir na minha casa agora? Eu falei, dá sim, pastor. E eu continuei tratando ele normal, ele é autoridade afinal. Aí fui na casa dele, 2 horas da tarde. Cheguei lá, ele morava no apartamento, ele desceu. Eu nem subi, ele desceu. Aí chegou e falou, o irmão Geraldo, você está trabalhando? Eu falei, eu estou fazendo um serviço lá com o Sérgio. Aí ele, quanto é que você ganha? Eu falei para ele quanto é que ganha. O caso é o seguinte, eu vou pagar a você e vou pagar a Sônia essa mesma coisa, esse mesmo salário que você ganha, para você ir para ela, para você ir trabalhar na igreja. Aí eu olhei para a cara dele, aí falei, pastor, eu só tenho que agradecer isso a Deus, né? E não, peraí, pastor, peraí. Eu sempre digo que Deus está no negócio. Se o senhor vem, me chama para... Sabe que para ele encurtar a conversa, mas sabe o que aconteceu? No dia 7 de janeiro de 2001, o pastor, que eu estava proibido de entrar na igreja, durante uns dias. O pastor me chamou lá, fui lá no gabinete, olha só, fui lá no gabinete, cheguei lá, ele pegou aquele molho de chave, assim, mas um monte de chave assim, ó. Aí, ó, a partir de hoje é sua. Passei, amado, 3 anos abrindo e fechando a igreja todo dia, na hora do culto, em qualquer coisa que tivesse, eu tinha que estar lá na porta para abrir e fechar. Quem quisesse entrar na igreja, só entraria se eu estivesse presente, porque eu era o único que tinha a chave da igreja. E agora, veja bem, depois do pastor ter dito tudo para mim, o Senhor disse, fique calmo aí. Foi nesse momento, durante um culto que eu ia sair do culto, a mesma irmã que me acusou, ela disse para mim, em dado momento, eu estava triste mesmo. Ela chegou para mim, botou a mão no meu ombro, nunca esqueço, no meio da rua. Olha, Deus manda te dizer que a graça dele te basta. Ele disse exatamente assim, a minha graça te basta, fica tranquilo. E eu recebi aquela palavra. E realmente, a graça de Deus é que nos basta para qualquer coisa. O que você quiser fazer, o que você estiver passando, a graça dele cobre. Não adianta você orar, não adianta você refugar, não adianta. Fique calado, fique quieto. Aceite aquilo que está se passando com você, porque a graça dele, amado, te basta. Não é a misericórdia dele não, amado, porque você já passou da fase da misericórdia. Você agora está na graça. Estou falando para você que é convertido, está na igreja, entendeu? Está firme na igreja, mas só que está passando por problema. Deixe os problemas passarem. Eles vão passar. E depois Deus vai te levantar. Amém? Eu já falei aqui, vou falar de novo. Deus me prometeu o entendimento na Bíblia em 2000. Antes de acontecer esse negócio, Ele me prometeu isso. 16 anos se passaram. Hoje Ele me deu esse entendimento. Eu achava que eu nunca fosse falar nada disso que eu estou falando hoje. Mas Ele me deu, né? Como Ele prometeu, Ele me deu. No dia que Ele determinou, Ele me deu. Porque uma vez Ele disse para mim, você quer o quê? Para que você quer? Você não vai falar nada para ninguém? Quando você precisar, eu te dou. E Ele está dando. Amém, amado? Por isso que eu chego, converso com Ele, não preparo nada em casa. Nada.
Porque se eu for preparar em casa, eu já tentei fazer isso. Ler a Bíblia em casa e preparar alguma coisa. Chego aqui, nada daquilo eu falo. Porque eu chego e começo a falar outra coisa. Eu tenho que fazer o que ele quer e não o que eu quero. Eu já falei isso? Falei, né? Então, o que Deus quiser, faz o que eu faça. Assim você também, amado. Não fique pensando com você que você é diferente, que Deus não tem nada com você. Tem. Deus só está preparando você para o amanhã. É assim mesmo que ele trabalha. Uma das coisas que ele faz é isso. Ele vai lhe preparando. Como é que o oleiro faz? Né? Ele mostra isso no livro de Jeremias. Ele não mostra isso no livro de Jeremias? Jeremias 17, se não me engano, não é isso? 17 é sobre o buraco. Olha só. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce a casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo o que lhe bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Você, amado, hoje é casa de Israel. Então Deus está te preparando. Se por um acaso acontecer algo de estragar o que Ele está lhe preparando, Ele vai recomeçar de novo. É pior, amado. Sabe lá quantas vezes eu não aceitei aquilo que Deus estava querendo fazer? Por isso que demorou tanto tempo assim? Não sei. Entendeu? Não sei. Mas eu te digo uma coisa. Ele está te preparando para que amanhã, amado, você esteja aqui nesse local. Ou num lugar melhor do que esse. Amém? E eu vou terminando aqui, porque eu tenho tantas coisas para falar que às vezes eu começo numa coisa, daqui a pouco falo. Eu vou só dar um comercial aqui. Amém, amado? Fique com essa palavra, meu amado. Fique com essa palavra. Pense, mentalize. Veja o Jeremias 18. Leia com carinho, com calma. Pense, veja bem o que Deus pode fazer. Que Ele vai, amado, fazer exatamente aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Agora, tem que ter perfeição, porque Deus é perfeito, né? Então, quando você estiver pronto, aí, amado, Ele vai te usar. E olha, vai ser uma benção, hein? Amém? Assembleia de Deus, Casa de Davi. Rua Bartolomeu Dias, número 30, Porto Novo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pastor Lenilson Gomes e a missionária Gessilê Ferreira Seixas estão lá à sua espera, amém? Porto Novo, São Gonçalo. Pastorzão, pastor, tudo bem, pastor? Visionário, glória a Deus. Aí, entendeu? Então, o culto começa às quintas-feiras, 19h30, culto da vitória. E ao sábado, oração, de 8 às 9 da manhã. Domingo, culto às 19 horas, culto de adoração e louvor a Deus. Vá na Assembleia de Deus, Casa de Davi, na rua Bartolomeu Dias, número 30, lá no Porto Novo, amém? E de repente, na quinta-feira, de repente eu estarei lá, dando uns glória com o nosso pastorzão, porque ele é uma bênção na minha vida. Pastorzão, glória a Deus pela sua vida. Refrigeração, Jerusalém. Na Estrada da Trindade, lote 3, quadra 134, a Refrigeração Jerusalém atua no mercado há mais de 20 anos, procurando atender as necessidades dos clientes, decidiu diversificar o atendimento. Está fazendo reparo em geladeira, câmara frigorífica, expositores de bebida e máquinas de lavar. Além de contar com uma equipe de colaboradores altamente qualificados nas áreas de venda, instalações, conserto, manutenção interventiva e manutenção corretiva, infraestrutura e com serviço de climatização em todos os modelos de aparelho de ar-condicionado, como central, split convencional, de todas as marcas. Amém? Trabalha também com diversas formas de pagamento, à vista, boleto bancário, cartão de crédito, cheque pré-datado, aceita cartão do BNDES, emite ordem de serviço e certificado para a vigilância sanitária. Caso haja interesse de um contrato de manutenção preventiva, ligue e
e agende uma visita. O telefone é 21 3605 7742, 21 37 15 5160, 21 999 65 29 59, 21 991 82 9494 e o Nextel 21 78 10 70 31. Amém? Essa é a refrigeração Jerusalém. Tem o site também, www.refrigeraçãojerusalém.com.br. Agora o lembrete que está aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Então, amados, eu vou terminando essa programação. Amanhã estaremos aqui mais uma vez às 16 horas. 16 horas estaremos de novo com o programa Aliançado em Cristo. E se você, amado, quiser ligar para a rádio por algum motivo, pedir uma oração, pedir falar, contar um testemunho, alguma coisa, ligue para a rádio 21 26 28 3309. Você também pode mandar um texto pelo WhatsApp. O WhatsApp da rádio é 21 971 32 8007. 21 971 32 8007. E o site da rádio, que você conhece bem, www.radionovaliancaonline.com.br. Tem o Periscópio, tem o Facebook, entendeu? Para você se comunicar. Outra coisa, amado, a comunidade evangélica pentecostal Semente da Fé, quinta-feira da Vitória, campanha distribuindo muralhas do inimigo às 19h. Campanha destruindo a muralha do inimigo às 19h30, na quinta-feira. Amém? Quinta-feira. Fica na rua, Avenida João Brasil, Travessa José Failace, antiga Travessa 4, número 749. Amém? Vá até lá, amado. Quinta-feira da Vitória, na comunidade evangélica pentecostal Semente da Fé. Vai ser uma bênção. Essa campanha, destruindo a muralha do inimigo às 19h30. Faça essa campanha. Campanha, é bom você fazer campanha. Amém? Você recebe muito de Deus. Amém? E nós estamos terminando nossa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã estarei de volta pela rádio 95.5, Rádio Nova Aliança. Amém? E Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração para terminar. Amém, amado? Agradecer a Deus, né? Eu temos que agradecer. Amado Deus, glorioso e poderoso, Senhor, Rei da Glória. Deus, eu te agradeço, Pai, essa hora que eu fiquei aqui, Senhor, conversando contigo, Senhor, trazendo a tua vontade para o teu povo, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, por estar aqui através do teu Espírito Santo, Senhor, dirigindo esse programa, Pai, porque esse programa é dirigido por Ti. Esse local, Senhor, foi direcionado a Ti, Pai, consagrado para a Tua morada. Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos na nossa rádio Nova Aliança, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, estar firme sempre contigo e Tu esteja sempre aqui conosco, curando, sarando, Senhor, e levando as pessoas para o céu, porque esse é o que nós temos que fazer. O Teu mandado é esse, Senhor, que nós possamos ganhar almas para Ti. Portanto, Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de ser esse canal de bênção na vida dos meus irmãos e de todos aqueles, Pai, que estão começando essa caminhada maravilhosa junto contigo. Amém? Eu agradeço a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo por essa hora que eu passei aqui. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, assim, porque me abandonaste, é muita dor, tudo isso Ele passou por nós ali. Jesus, meu Rei, meu Senhor, meu bom pastor, meu conselheiro, meu eterno Salvador, fiel amigo, eu creio piamente, amigo para sempre. É meu caminho, a verdade é minha fé. Não há mistério, o segredo é acreditar. No que promete, ele cumpre fielmente. Amigo para sempre.